estamos de volta com o Elocast. E você, como está? Antes de começar, vou contar uma coisa. Os meus filhos, quando eles acordam, eles vão me procurar e falam assim: olá, mãe! Porque toda vez que eu começo, eu falo assim: olá, como vai você? E eles ficam me gozando. Agora eu falei olá, eu me lembrei deles. Bom, de qualquer forma, eu estou aqui de volta no Elocast, falando de autoconhecimento. Vocês sabem que eu só sei falar disso, né? Eu sou muito monocórdia. Eu só falo disso. Porque, para mim, sem autoconhecimento, você vai fazer o quê da vida? A partir da onde você vai ser quem? Essa é sempre a pergunta do autoconhecimento. E hoje, claro, eu trago uma pessoa muito especial, meu querido, foi aluno do Processo Hoffman, e claro que eu tinha que trazer para entrevistar, mas olha, eu vou falar. Ele é jornalista, ele é escritor, ele é palestrante, apresentador, mas o que eu mais gostei aqui é que ele é podcaster. Ai, não é chique isso? Eu falei, nossa, eu nunca pensei que eu era podcaster. Olha que chique. Ele me deu mais um nome. Mas ele é mineiro, isso é a melhor característica dele. Ele é um super comunicador e ele é super conhecido aí na mídia, tá? Você já sabe quem é esse cara, mas eu vou deixar que ele se apresente, porque depois que ele falar tudo, eu tenho uma perguntinha para ele. Então, eu tenho a honra de receber aqui o Fernando Rocha. Muito prazer, querido. Que bom que está aqui. Eu estou bem feliz. Eu estou bem feliz. Estou muito feliz também. E eu não fui aluno, eu sou aluno. É isso. Né? O curso é um curso, né? E um aluno do Processo Hoffman, com muita alegria, com muito orgulho, com muito entusiasmo, algo que eu tenho um entusiasmo maravilhoso que em mim resplandece sempre que eu falo sobre isso, né? Que gostoso. Então, estou muito feliz aqui para a gente conversar e trocar essa ideia tão fundamental, né? Porque se a gente não se olha, né? Quem é que vai olhar, né? Pois é. Eu sempre falo isso, a partir de onde você tem esse pensamento, né? Qual é a origem dessa história, né? Exatamente. Que é o autoconhecimento. Mas me conta, quem é você? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa pergunta é maravilhosa. É sensacional. Porque ela não tem uma resposta, é uma pergunta completamente retórica, porque eu vou falar sobre o nome do meu pai e da minha mãe, eu vou falar sobre minha profissão, eu vou falar sobre o lugar onde eu nasci, falar que eu sou cruzeirense também, eu vou me encher de entusiasmo para falar sobre isso, e você vai continuar perguntando. Né? E vai continuar perguntando. Isso mesmo. E eu estou tentando entender, eu estou aqui justamente para tentar entender quem eu sou, porque eu não sou o meu nome, eu não sou minha certidão de nascimento, eu não sou o meu time de futebol, minha profissão, o curso que eu escolhi, a cidade onde eu moro, eu não sou nada disso, eu sou algo muito maior, que muito tem mais muito mais do que né? tudo isso. E o grande desafio é descobrir isso, né? Eu sou imortal, né? Eu sou uma fonte inesgotável de amor, né? Eu acho essa definição isso é maravilhoso, fantástica. Né? E a gente tem que descobrir isso, né? Eu ganhei um presente de uma amiga muito querida, uma plaquinha assim, professor escrito assim: a viagem é para dentro. Eu falei, onde é que eu coloco isso? Uma plaquinha douradinha, lindo, né? A viagem é para dentro. Eu coloquei na porta da minha casa. Então, você chega lá em casa e está assim, a viagem é para dentro. E ela continua, a viagem é para dentro, né? E essa é a viagem que a gente está fazendo, né? Tentando ali, né? Mas você sabe que é tão subjetiva, né? Essa quem é você, porque é isso que você está dizendo. Eu respondo o quê? Né? Exatamente o que você quer saber, né? Então, eu sou a soma de tudo isso e eu sou mais do que tudo isso. Mas fica tudo tão etéreo, né? Sei, mas eu ainda não entendi. Né? Porque fica tudo... Sei, do que você está falando? Que a gente começa a dar nomes, né? Sim, sim. Então, aí tá, eu sou um jornalista, aí tá, eu sou um comunicador, eu sou pai, eu sou filho, eu sou tio, eu sou amigo, eu sou... Porque nós somos muitos, né? Mas a gente começa a dar nome para tentar nos explicar, né? Sim. É mais ou menos assim, quem é Deus, né?
Você fala assim, então, Deus é, Deus é, Deus é, e você não sabe o que que é. E essas a gente também, explicações né? vão rotulando posicionamentos que hoje no mundo tão instagramável, politizado, né, dividido, vão te colocando em nichos, Caixinhas, né? Em caixinhas. E, na verdade, o grande exercício é descobrir o que existe através dessas caixinhas. Né? Eu não sou em quem eu votei, eu não sou o meu pensamento político. Isso. Eu sou algo que está ali. E eu consigo discutir até mesmo com um atleticano, que é a coisa pior que tem em Minas Gerais. Eu, como cruzeirense, eu consigo enxergar ali uma outra coisa. Imagina com posicionamentos políticos diferentes, como é que a gente poderia ser mais feliz pensando assim, né? É muito interessante. Mas deixa eu te perguntar, o que fez você buscar o autoconhecimento? Porque sempre tem, a gente é essa caixinha que nos colocam, mas tem gente que se interessa e tem gente que não se interessa. E leva a vida, Qual vai foi embora. o seu caminho? Eu poderia ter sido assim essa pessoa que segue a vida, mas não acho que é uma questão de escolha. Essa procura, ela não é opcional. Eu venho de uma família evangélica, meu avô foi pastor da Igreja Batista, então eu fui criado ali nos bancos da igreja, primeiro batista, depois metodista, presbiteriana, algo com muito rigor. Assim, é muito importante explicar que a igreja evangélica não é uma só. Eu não estou falando de Assembleia de Deus, não estou falando do crente, do né? crente. Aquele que a gente fala crente bota todo mundo no mesmo... Assim como o pessoal do Oriente Médio, né, do Islã, não é um só. Isso. Né? E eu tinha muita curiosidade de viver aquilo ali, de entender o que era a questão para um jovem cristão, né? Eu propunha muitas coisas, exercícios de busca, e todas as coisas que eu pensava naquela época, eu disse, não, isso é do mundo, isso é do mundo, não, isso é do mundo, não. Eu falava, não, vamos para o shopping fazer uma excursão, vamos ver King Kong, nos anos 70, estava fazendo King Kong, não, do mundo total. Aí eu falei, quer saber, esse mundo aqui é muito bom. O mundo é muito bom. E eu fui para o mundo. Eu vou para o mundo. Eu fui para o mundo. Desde então eu estou aqui no mundo, um buscador. Mas hoje, aos 58 anos, o que eu entendo é assim, se você é um caçador, você tem que caçar, você tem que encontrar uma caça. Se você é um buscador, você tem que encontrar. Se você quer encontrar água, não adianta ficar cavando poço ali, aqui, ali. Tem que achar uma água. E hoje eu me sinto assim encontrado. Hoje eu sei, hoje eu sou um cristão, assim, eu sou um crente na palavra de alguém que chegou no mundo e mudou todo o pensamento que existia na Terra. Ele mudou a forma de contar o tempo. Isso, ele define, isso. Ele define o calendário, gente. O cara mudou o calendário. Mas no Oriente não é assim. Mas pega um avião lá, vai pegar o avião no horário ocidental, Exatamente. Né? Ele define o direito. Ele define as normas do direito que rege as normas. Ele definiu a contagem do tempo. Esse cara é Cristo, esse cara é o Espírito crístico. Então, hoje eu sou um crente dele, desse amor, sabe? Que lindo. Que não tem religião, né? Que lindo, né? Que lindo. Você sabe que... Bom, você sabe, né? Que o Bob Hoffman falava de uma inteligência espiritual e isso me encantou, porque eu também venho de uma família religiosa e eu me encantei com a ideia de que você não precisa de doutrina. Você já é. Você tem essa inteligente, né? Você Cristo fez alguma igreja? Pois é. Nenhuma. Então, assim, você tem essa inteligência sua, né? É a conexão, porque ele mesmo dizia, né? Vós sois deuses. E a gente não faz ideia do que é isso, né? Não faz ideia. O Bob Hoffman vai dizer que nós somos uma fonte inesgotável de amor, que você fala assim, do que ele está falando, né? O que é essa coisa inesgotável, né? Maravilhoso. De amor. E é tão interessante, assim, que é algo que eu, ali, como aquele menino que no processo Hoffman eu resgatei, aquele corajoso Fernando Henrique. Hoje eu sou Fernando Rocha, mas antes fui o Fernando Henrique, né? E ali, aquele menino bravo que lutou bravamente para me fazer entender o que de fato eu sou. É muito interessante que quando você chega ali e encontra esse pensamento crístico,
eu posso resgatar tudo aquilo que também fez parte da minha vida ali, com menos amarras, com menos culpa, entendendo, porque era difícil aceitar Cristo. Aceite Cristo, uma imposição. Mas não, eu tive que dar uma volta no mundo, eu voltei, nossa, eu rodei tanto o mundo, eu fui para as medicinas da floresta, que também estão em mim, eu fui para o Zen budismo, eu fui para a energia do caos, para a força do caos, que é maravilhosa também, e eu juntei tudo isso com essa força crística, que hoje me faz estar quieto, acalentado, porque quando você acalma, as coisas vão chegando. Isso. E foi assim que chegou o método Hoffman. Para chegar a entender assim, eu lembro de ter falado isso lá naqueles dias encantados de Cabreúva, né? E falar assim, nossa, como é que tudo fala sobre o amor, né? Como é que nós estamos falando de tudo aqui, né? Estão falando de tudo. Não tem nada, não tem nenhuma vírgula que se pregue no mundo para o autoconhecimento, para a busca de algo maior que não fale de amor. Que não fale de amor. É a primeira ordem, né? A primeira lei do universo é amor, né? Mas agora eu estava pensando aqui, Fernando, você acha que essa infância religiosa fez você demorar para chegar no processo? Eu acho que um pouco tinha aí sim. uma fantasia de que o processo Hoffman é uma seita, o processo Hoffman é um caminho espiritual e que talvez tenha te... Eu acho que sim, com Agora certeza. Que você está falando... Eu acho que sim. O processo Hoffman, por incrível que pareça, eu fui me deparar com ele na adolescência, ainda em Belo Horizonte, né? Mas a igreja te coloca muita culpa, né? Minas tem muita culpa, sim, né? Minas, aquelas igrejas ali estão tudo cheio de culpa ali, tem culpa demais ali. A gente mineiro é muito culpado de tudo, né? E a igreja te coloca tudo isso, a igreja evangélica também te coloca isso, né? E quando, na verdade, era só uma descoberta, só um entendimento. O que é pecado? Qual é a narrativa do pecado, né? E, então, isso sim atrapalhou. Mas, por outro lado, não teria como eu caminhar o caminho que eu tive sem trilhar tudo isso, sem entender a Bíblia, entender o Evangelho, entender a primeira mensagem de Jesus, que eu reneguei. Nossa, Jesus, que coisa careta, que coisa chata. Mas depois para fazer as pazes com ele, com essa mensagem. E aí entendeu, olha, eu já conhecia, eu sei o sermão, eu sei o que é, eu sei o que ele falou, eu sei o que foi. Então tem os dois lados, né? E tem um conhecimento, né? Porque na infância, como nós nos formamos lá, nós só nos formamos por afeto. Então, essa sua relação com a igreja é extremamente amorosa, né? Sim. Não só o apego à igreja, como a briga com ela, é tudo por amor. Porque ali tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, e tem por carinho, amor, né? Então, assim, por amor a eles, eu amo e odeio. Sim, né? Tem as orações. Isso. Né? Você tem e que aí você vai pela vida brigando com eles para depois voltar. Almoço de domingo, aquela cena, né? Tem uma cena do meu primo lá, que era coisa completamente corriqueira. Almoço de domingo, todo mundo. Luiz Célio vai fazer as orações, vai fazer a oração hoje. Aí, Luiz Célio, parabéns para você. Era um negócio tão rígido que a gente confundia aquele ritual, né? De saber o que era oração, o que era o parabéns para você. E tinha que ter, né? Tinha que ter ali. Era domingo de manhã, era obrigado aí, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa, que meu pai, eu perdi um irmão ainda cedo, eu já com 10 para 11 anos. Meu pai acabou se afastando um pouco da igreja, dessa lida do domingo todo dia e tal. E ele tem um padrinho que ficou durante muitos anos internado no que antes era chamado de hospício, né? Uma clínica de repouso hoje, mas era chamado mesmo hospício lá em Serra Verde, Casa Serra Verde, né? E ele ficava lá. E o meu pai era muito ligado a ele. Esse padrinho, Vivaldo Vavá, sempre foi complicado na família ali, sempre teve problemas, até que a família internou. E lá ele ficou muitos anos. E aí eu passei a ter a opção. Ou eu ia para a igreja, ou eu ia para o hospício. Mas isso não foi um ano, isso foram 6, 7, 10 anos, assim. Então, todo domingo eu optei, não, eu não vou na igreja, não, eu vou lá ver o Tio Vavá.
E eu tive amigos lá, amigos que assim, meio jovens também. Eu comecei a conversar com essas pessoas. Então, isso também, de alguma forma, fez parte da minha formação, de ver ali como é que é um hospício todo domingo, todo domingo. Meu pai levava empadinha, coxinha, cigarro para o tio Vavá, e eu ficava lá, vendo aquilo tudo, para não ir para a igreja. E tudo isso forma quem a gente é, né? Que bom, né? É impressionante, né? Que Porque bom, né? tudo isso são neurônios construindo as nossas sinapses e formando a nossa personalidade, entender, assim, né? o que é uma loucura, né? O que é, né? Assim, eu pensava e me preocupava muito, falava assim, nossa, amanhã é segunda-feira, eu tenho aula, eu tenho prova, as pessoas aqui não têm nenhuma preocupação com nada, que beleza, né? Mas também andam mordendo o dedo, andam se batendo, a gente ficava numa área bem... Hoje eu acho que essas visitas nem acontecem mais dessa forma, né? O tio Vavá morreu lá, internado lá, mas eu tive muita... Isso fez muito parte do que eu sou, né? Mas olha que interessante, né? Porque isso te deu uma pluralidade, Sim, né? sim. E uma facilidade de conviver em muitos ambientes diferentes, Sim. né? Porque embora você seja um jornalista, um comunicador que ficou na TV muitos anos, né? Vamos combinar que é um hospício aquilo. Sim. Com todo o respeito. É diferente. É outro hospício. E depois, nessa loucura toda de fugir aí completamente, eu falei assim, quer saber, então, já que eu fui tanto para visitar o tio Vavá, eu não vou mais para a igreja, e fui fazer teatro, aí que eu rompi mesmo. Isso. Aí que foi uma outra loucura, né? Outra loucura. Porque, assim, o mundo artístico, né, é mesmo muito diferente, Sim. por isso ele é classificado, Sim. né, como Sim. loucos. Aí abre para um caminho... A vida se abriu em Y, não estava seguindo em I, abre-se em Y. E aí não tinha mais nada de religião, mas é natural que isso aconteça, né? E aí é um rompimento total. Eu parei, inclusive, de estudar. Eu estava no 2º grau, fazendo ali, pensando em que ia fazer na faculdade. Falei, não, eu sou ator, eu sou artista. Artista, não estudo, eu faço teatro e é isso mesmo. Um rompimento total daquele menino, neto de pastor, né? Olha que coisa, né? Incrível. E você sabe que isso que te deu toda essa pluralidade, né? A gente pode olhar de um jeito ruim, né? Dizer, nossa, olha como você fez e tal. E, ao contrário, pode dizer, olha o que essa infância te proporcionou, né? Ela me proporcionou. Que podia ser uma prisão, virou uma liberdade. Virou uma liberdade. Né? E de muito valor, né? Porque o valor religioso, ele fica instalado, então... Ele não sai, né? Sai, é uma tatuagem. Não sai. É uma tatuagem. Né? E é valor, né? É valor o bem e o mal, as escolhas, as definições. Isso te deu estrutura, inclusive, para frequentar inúmeros lugares e ambientes, sabendo quem... Não, pera um pouco, né? Mas arrastando uma culpa. Isso. Arrastando um sacão de culpa, assim. Eu tinha uma amiga que cantava para mim aquela música do Tempo Rei, o Gilberto Gil estava lançando essa música, né? Tempo Rei, ó, Tempo Rei. Tem uma parte assim tão linda, fala assim, mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não me iludo, não te iludo. É isso, né? Olha, mãe zelosa, pais corujas, as águas vão ficar sujas. Olha só o que esse menino foi fazer. Olha só o que esse menino foi aprontar. Mas olha, eu tenho a maior alegria de hoje ter os dois vivos, né? Meu pai e minha mãe. E assim, de entender que foi uma trajetória. Foi. A gente não tem que pedir perdão para eles, né? Parte, não, não. Mas eu que tenho fez que parte fez de parte, tudo isso, né? Não foi culpa deles, mas foi por causa deles, né? Então o processo me mostrou isso de um jeito muito claro, uma água transparente. Essas águas sujas, na verdade, elas se limpam quando a gente vai entendendo. Vai envelhecendo também, né? Isso. Tudo junto e misturado. Tudo né? junto e misturado. Mas deixa eu te perguntar, nesse caminho aí todo que você fez, você não parou de fazer autoconhecimento, né? Não. Com outros caminhos, outros vieses, mas o autoconhecimento era uma coisa que, assim, quem sou eu, né? Quem é esse menino aí, né? Que ora perdido, ora achado, mas quem eu sou? Você acha que nesse mundão aí, com várias possibilidades, a gente ainda vive um estigma com o autoconhecimento? Outro dia eu estava conversando com a Mari Ferrão, minha queridíssima Mari Ferrão, e ela falando sobre isso. Não só o estigma, mas a gente tem também
pouca complacência quando a gente fala de um autocuidado. Fala assim, não, eu vou me dedicar a isso, eu vou tirar um tempo da minha vida, eu vou lá para Cabreúva fazer, não, mais uma semana? 7 dias? Nossa, mas sem telefone? Sem celular? Sem celular, não, eu não posso. E, na verdade, você vê aquele prazo que você se deu vindo, você não aconteceu nada demais, você poderia ter ficado lá, e é algo que é meio que a gente se sabota, né? Eu acho que está dentro disso, né? A gente olha para isso como se fosse menor. Não, eu não preciso. E quando é fundamental essa força, né, que a gente precisa ter, né? Você sabe que na nossa infância a gente foi menos importante, né? Porque os importantes, os sábios, os perfeitos, o que faziam a vida acontecer eram os adultos. A criança é a menos protagonista da sua própria infância, né? E o sonho de toda criança é ser um adulto importante, porque aqueles dois são muito importantes para aquela criança. E ela quer ser tão importante como eles, como se eles fossem os mais importantes do mundo, porque o mundo dela é ali. Né? Então, para ela é mundo. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente quer ser importante para o mundo. A gente traz a nossa infância e vai para a vida adulta querendo ser importante para o mundo. E aí, a hora que você fala assim, não, mas entrega o celular, você fala assim, mas eu não sou importante? E se me ligarem, eu não tenho o que responder? Vai ficar uma semana, vai todo mundo sobreviver? E eu não vou fazer falta? Eu posso? Nossa, a gente volta à insignificância infantil. Então, tem pessoas que não vão largar essa vida, porque tem uma fantasia, uma ilusão de que é muito importante. Né? Por isso que eu brinco com os alunos dizendo, cara, a vida continua essa e você luta, não fez o menor. Quando a gente sai, antes de pegar o celular, a professora diz, olha, 2 notícias importantes. Primeiro, não aconteceu nada. Segundo, você não faz a menor falta. Isso para o ego, né? Porque a gente está lutando contra o ego. É isso. Pode dar o nome que for, igual isso. Assim, Jesus, a força, a mensagem, o amor. A gente pode chamar Jesus de liquidificador, pode chamar Jesus de samambaia, de planta, mas chama de alguém que chegou, é um espírito crístico, santo que veio. E o ego também. Vamos chamar de capeta, demônio, sombra. Pode chamar, mas é isso aí, né? É o que está. A sua luta é contra isso. É a nossa defesa, né? A nossa grande defesa na infância vira a nossa grande prisão na vida adulta. Então, nós temos uma ilusão de importância, né? Nossa, mas se eu faltar na minha empresa... E se, né, a gente tem alguns alunos que os colaboradores telefonam lá dizendo, mas ele tem que autorizar esse pagamento, ele tem que autorizar X, né? Aí vocês falam, não. Ele deixou, ele sabe, mas ele deixou um rabinho para alguém poder telefonar para ele e dizer só ele também, que pode fazer isso, né? E isso é só uma ilusão. É só uma ilusão. E ele faz isso, claro, no inconsciente, dizendo, não, mas alguém vai me chamar, né? Eu faço falta. Essa é a nossa ilusão infantil, porque o nosso desejo era fazer falta. Era falar, nossa, eu sou mais importante que esses dois aqui. Né? Eu sou mais importante que esse meu avô pastor. Eu vou ser mais importante. E aí a gente vai construindo o ego. Né? Então, a hora que você fala assim, então, você não fez falta, cara. E eu ainda brinco dizendo, olha, se você morrer, vão chorar 3 dias. 3 dias é o luto, cara. Depois, a vida segue. Ainda bem, né? Porque ela é feita assim, né? Foi assim que nós fomos sobrevivendo como humanidade, porque a vida segue. Mas, nossa, segue e eu não vou estar? Não. Como assim, né? Eu que queria tanto ser importante, né? E a gente constrói esse pedaço da gente totalmente de maneira inconsciente. Mas né? O grande exercício, professora... Você não acha que o grande exercício é entender assim? Primeiro que a gente não tem controle de nada. Nada. Não tem controle de nada. Sensacional. Não tem como a gente achar. O que faz a gente achar que a gente tem controle é o ego, que acha que a gente é importante, que a gente é imprescindível para assinar uma liberação de algum dinheiro, de algum recurso, de alguma ordem. Mas, na verdade, não temos nada. Mas quando a gente entende que, na verdade, por trás disso tudo, quando a gente deixa essa vida acontecer, a gente tem uma função maravilhosa no que a gente
gente representa para a vida de outras pessoas, como um receptáculo, como um transmissor, como um condutor de uma alegria, de uma energia. Você, por exemplo, o que você representa nessa luz, nessa divindade de encontrar com cada um, sem essa participação do ego, de achar que é você. Não, é algo que vem através. Né? Entendendo, assim, essa honra de estar nesse lugar que a gente está, né? Porque é uma grande honra, né? Nossa, você está falando uma coisa tão linda, porque a gente se apega a títulos, né? A lugares, a funções para nos denominar. E nós começamos a nossa conversa dizendo que a gente é muito mais do que tudo isso. A hora que você larga isso, né? A hora que você larga a necessidade da importância e olha para si mesmo, é que você vê a sua real importância, né? Porque é só viver, é só ser você, né? E você está pronto, como diria Bob Hoffman, uma fonte inesgotável de amor, né? É maravilhoso. E aí você tem a missão, fonte o que faz, né? Fonte flui. Irradia. Fonte... E olha só, uma folha numa árvore. Ela não fica um segundo a mais do que ela precisa. Ela vai crescer, ela vai florescer, ela tem a função dela, ela pode ter uma vida curta, ela pode ser um pouco emperrada, mas ela vai ser. E não existe nenhuma coisa igual a ela vai ser ela. Né? Logo depois que eu saí do processo, eu ouvi uma história tão linda, sobre um ladrão que descobriu que tinha um tesouro dentro de um mosteiro. E ele falou assim, eu preciso roubar esse tesouro. E ele pensou um plano, ele era um ladrão muito habilidoso, e falou assim, eu vou virar um faxineiro e vou entrar lá e vou descobrir o que tem. E ele prestava muita atenção, ele era muito hábil nessa função de ser faxineiro, porque era um bom faxineiro, mas não descobriu nada sobre o tesouro. Aí veio o chefe lá, o monge superior, e falou assim, você é tão bom, você não quer fazer uma prova aqui para ser um abade? Ele falou, claro, quero, porque eu não achei o tesouro ainda. E assim ele fez. E ele foi tão dedicado que de abade ele falou assim, não, vamos virar monge mesmo, porque você é muito bom. Ele falou, eu ainda não achei o tesouro, eu vou. E assim se passaram 5, mais 10, mais 15, até que ele foi ordenado, ele virou um santo. E ele já estava no leito de morte, ele fala assim, eu não achei o tesouro, o que eu fiz? Onde é que está esse danado do tesouro? O que eu fiz? Eu fiz o meu melhor. Aí, um pouco antes dele morrer como santo, ele fala assim, eu só consegui fazer tudo que eu fiz porque eu nunca deixei de ser quem eu era. Eu sou um ladrão. E eu fui o melhor ladrão possível. E assim eu encontrei a iluminação. O tesouro era esse. Ele foi o que ele era. Ele nunca deixou de ser o que ele era. Ele nunca deixou de pensar como ele era de fato. E como ele ia achar o tesouro. E ele nunca, em momento algum, saiu desse rumo. E olha que legal, e ele virou um santo. Sem o tesouro. Que fez o melhor dele sendo ele. Fez o melhor dele sendo ele, é o que a gente tem que fazer, isso, né? É só isso, né? É só isso. Falando nisso, o seu livro, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, como é? Não é? Que é o que a gente tem que fazer, né? É o que a gente tem que fazer. O livro fala sobre um grande baque, né? É o segundo livro. O primeiro fala sobre, claro, atividade física. O primeiro é Na Medida do Possível. É um livro que fala sobre condições de ter uma vida plena a partir de uma medida que caiba em você. Você escreveu porque você fez o programa da por Globo, causa né? do porque programa você Bem-Estar. Enfrentou vários desafios de né? Na dança dos famosos. De dançar, sem saber dançar. Então, o livro é um livro divertido que fala sobre isso. Encontre a sua medida do possível. Mas o outro, esse é mais pesado, embora o convite seja de uma leveza. Seja leve. Né? Seja leve. Foi quando eu saí da Globo, depois de 30 anos, naquele cobertor quentinho. Você sabe muito bem o que é isso, né? Dessa mudança, essa ruptura de você cair na chuva, né? E estar ali, ter que se entender e se reorganizar e se refazer. E eu tive cinco máximas que são prerrogativas para qualquer recomeço, seja numa dor de cotovelo, num recomeço de qualquer história. O primeiro deles é você não ser
vítima das suas próprias circunstâncias. Usar a carteirinha de vítima. Oh, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu sou vítima, por favor, tem dó de mim. Sou vítima da ira divina. Você não sou vítima sabe o que me aconteceu. Vamos chorar junto. Peraí, deixa eu te contar. Eu fiquei arrasado e tal. Você, primeiro, sai desse lugar. Não use a carteirinha de vítima. Rasgue, porque ela está ali para a gente usar, né? E é uma delícia usar. É uma delícia ser vítima. Você fica a vida inteira de vítima. É muito gostoso, gente. Fica. Não é uma delícia. Duas coisas são uma delícia, né? É ser vítima e culpar os outros. Nunca é culpa sua. É sensacional. É maravilhoso. A outra é você encontrar o seu caminho. Você rasgou a carteirinha de vítima e você tem o que em Minas é chamado de expediente. Você tem que ter expediente. Expediente, resiliência, seja o nome que for, mas você tem que se vire. Encontre. Você já deixou de ter pena de você e agora você vai ter que encontrar o seu próprio caminho. E você tem que fazer isso. Pense, procure, converse. Mas quando você sai desse lugar de vítima, essas soluções naturalmente vão aparecer. Sim, né? sim. A outra é o seguinte, a terceira é você ter também algo muito importante, é ter capacidade de rir de você mesmo. Sim. Você autorizar. Se achar ridículo, é sensacional. É muito bom, né? Muito bom. É muito bom. É muito bom. O padre Fábio de Mello, com quem eu conversei muito nessa época, ele falava assim, se você tomar um tombo na rua, daquele de esborrachar no chão mesmo, você não vai, as pessoas não vão rir. Seja o primeiro a rir das suas esborrachadas. Ria de você mesmo. É o autorriso. O autorriso é o autorizo. Eu autorizo o meu autorriso. E aí você consegue rir de você mesmo, né? Isso é fantástico. E o mais importante de todos é você conhecer as suas emoções. Olha, tirei a culpa, mas você conhecer as suas fraquezas, você conhecer onde é que você existe, porque você não é essa alegria. Você também não é a tristeza, mas você é isso, essa autodescoberta. É a soma, né? Tem outra música do Gilberto Gil que fala, quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer viver. Então, a felicidade é muito fluida. E a tristeza é muito boa para a gente decorar um poema, para a gente chorar com uma letra de música, né? Então a gente precisa dessa melancolia também, né? Meu irmão morou em Lisboa há muito tempo, eu ia visitá-lo, aí aquele frio de Lisboa, ele morava assim num sobradinho, aí tinha lá um vinho, um CD de fado e um livro da Florbela Espanca, e ele fala assim, é o kit suicídio. Isso aqui é bom para qualquer suicídio. Você fica aqui, ó, à noite fria em Lisboa, ouve um fado de cortar o pulso, lê Florbela Espanca e toma um vinho e vai embora. Isso é maravilhoso para você aprender. Você decora esse poema. Você não vai esquecer. Agora, vai ler Florbela Espanca no carnaval? Não vai dar. Não vai rolar. Não dá. Então, é tudo parte dessa questão do autoconhecimento, sabe, um processo. Eu fiz isso, eu coloquei isso em prática. Eu coloquei isso na minha vida. E é uma palestra que eu tenho também, tem ajudado pessoas a entenderem esse processo, né? Foi também na época da pandemia, muita gente teve perdas significativas, financeiras, emocionais, pessoais, né? Então foi muito bacana ter vivido isso e ter podido também falar. Na verdade, eu estou vivendo isso, porque hoje 30 anos, naquela caixinha de semana, mês, dia, com 8 horas, eu ainda não me acostumei de ter essa liberdade que hoje eu tenho, mas também com alguns pontos de interrogação que eu também não tinha, né? Porque estava tudo garantidinho, né? Hoje não, mas eu acho que, poxa, eu estou vivendo isso, então eu tenho que viver. É muito legal. Tem um ditado lá de São João del Rei que diz o seguinte, a cruz que se carrega é mais leve do que a cruz que se arrasta. Não carrega essa cruz com alegria, não, mas pô, tá aqui. Com o que tenho. Poxa, não é isso, essa alegria da gente estar vivo, né? Não é? Tem alguma coisa para fazer, não tem? Senão a gente não estava vivo, né? Não. Como fonte de amor. Inesgotável. É só fluir, né? É só fluir. E é fluir com o que temos, né? Nós somos seres duais. Então, eu falo sempre isso, o ser humano, ele é de uma crueldade, ele tem um lado feio, que ele deseja o mal para o outro. Ele é cruel com ele e com o outro.
mas ele tem um lado que ele é capaz de ouvir o cântico dos anjos. Isso é maravilhoso. É uma coisa assim, isso somos nós, né? É essa dualidade que nos compõe e nos faz humanos. Então, você está falando disso, quer dizer, a tristeza e a alegria, elas nos compõem. E está tudo certo vivê-las. Sim. Né? Adequadamente. Adequadamente, dentro não do é que um você... fado no carnaval e também não é um carnaval no fado. Não, cada um no seu cada qual, né? Eu estou vivendo também já há algum tempo um processo de separação, e processos de separação são exercícios muito importantes para a gente entender a nossa posição no mundo, nossa colocação, entender, depurar sentimentos, né? E principalmente a partir de uma idade, né? Meu filho também está separou agora, mas ele tem 32 anos, ele está vivendo de uma outra forma. Eu tenho 58, eu estou vivendo de uma outra. E eu vivi, assim, essa coxa de retalhos que faz muito com que a gente entenda o que a gente está vibrando e como a gente está vibrando e equalizando as coisas. Então, eu pratiquei muito o ódio. Eu fui gravar um programa em Buenos Aires, eu passei uma semana lá. Sabe o que é vibrar no ódio puro? Eu falei, o que temos para fazer hoje? Odiar. Então vou odiar e tomava vinho. Ódio com vinho. Nossa, uma conjugação perfeita. E frio em Buenos Aires. Eu andava e só o pensamento no ódio. Até que vi uma vozinha, porque é muito interessante isso, né? Que assim, o ego grita, mas o Espírito Santo sussurra no nosso ouvido. E vi um sussurro e falou assim, Fernando, pensa bem. Não vai te fazer mal isso, não? Eu falei, que nada. 11 mil passos por dia, eu estou bem, estou de saúde. E essa voz, quem pensa o que eu penso? Quem pensa o que eu falo? Quem pensa? Quem está ali? Quem é? Eu posso chamar de Espírito Santo. E quem grita é o ego, o orgulho. Isso mesmo, odeia. E era gostoso odiar. Eu acordava. Bem até assim, a sensação. Igual espremer cravo, que é bom também. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu fui entender assim, que a depositária desse ódio todo estava sofrendo tanto, eu estava sendo tão desigual só na minha energia. E olha, aí aconteceu um milagre, que é o milagre de você entender assim, não precisa disso. Eu falei assim, eu vou vibrar no amor, eu vou mudar o ódio. E foi de tanto ódio que eu cheguei no extremo tão grande. E aí, desde então, ela falou, não, isso vai mudar. Eu falei, não vai mudar, porque eu vou vibrar no amor com você. E aí eu tive uma herpes óssea que cortou de fora a fora, lógico, né? Lógico, tinha que detonar. Quanto mais doeu, eu falo assim, bem-vinda, dor. Bem-vinda, é isso aí, porque você está depurando tudo, uma dor lancinante, parecia uma lança que vinha assim. E eu entendi que era isso, a herpes óssea está totalmente ligada a fatores emocionais. Sim, e medo, muito medo. Medo, porque eu acredito hoje que só existem dois sentimentos, amor e medo. Só. Não é ódio, é medo. Então eu vibrava era no medo, né? É espectro, é amor e medo, tudo que está no meio, né? E aí eu estou hoje vivendo nessa vibração do amor, assim. Não estou com ninguém, não encontrei, e não tem que encontrar. Não, porque senão não é tem só que encontrar, porque só vai substituir, porque eu preciso encontrar assim, o que é que está isso? O que está acontecendo? O que tem hoje? Como é que é? Porque eu já entendi que eu não domino nada, mas eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar banho, eu tenho que passar perfume, eu tenho que cumprir minhas obrigações, eu tenho que pagar as contas. Mas o que vai vir, vem. E vem através de mim. Né? Essa é a vida, isso é honrar a vida, né? Isso é honrar a vida, e depois, o autoconhecimento, ele gera fatalmente a autorresponsabilidade. Então, assim, qual é a minha parte? Então, assim, neste casamento, neste descasamento, nesta vida, neste lugar onde eu estou, na relação com as pessoas, qual é a minha parte? O que é que eu estou fazendo? Né? Então, eu sempre falo isso. Não existe certo nem errado. Existem escolhas e resultados. Então, se hoje eu estou vivendo um resultado que não me interessa, quem eu sou para poder fazer novas escolhas? Qual é a minha responsabilidade nesses resultados? Porque a minha vida é minha responsabilidade.
E eu não tenho para onde fugir. Não adianta acusar, não adianta dizer a culpa é dele ou dela. Não adianta nada disso. Não adianta. Falo, gente, são narrativas, né? Uma das dificuldades do autoconhecimento, no meu ponto de vista, né, quando eu ouço e converso com as pessoas, é o medo da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Porque as pessoas falam assim, sei, mas e depois? E depois a vida é problema seu. Depois que você se conhece, você quer saber o que acontece depois? Então, depois o problema é seu. E é muito bacana, assim, eu tenho amigos que também estão nessa situação e aquele ódio, né? Vivendo, eu falei, cara, só vou te dar uma sugestão, experimenta vibrar no amor. Só experimenta para você ver, fica tudo mais fácil, fica tudo mais fácil. Hoje eu tenho uma vida, assim, não está resolvida, tem questões para serem, tem demandas importantes, mas com essa prerrogativa de não colocar esse ódio, não colocar... Porque são separações, são de situações que já foram muito agradáveis, né? Que já foram pessoas que foram importantes, né? Sim. E não precisa destruir, né? Não precisa. E é sempre um aprendizado, né? Pessoas na vida da gente são sempre aprendizados, porque elas são nosso espelho. Sim. Né? Então, ninguém se aborrece com o outro. A gente só se aborrece conosco. Porque a gente vê no outro aquilo que a gente tem dificuldade de ver na gente. Exatamente. Né? Então, toda a culpa, toda a responsabilidade que a gente diz, a culpa é do outro, ele que fez. Mas você não viu? Ela falou aquilo. Mas não, aquele dia ele me disse, nananana, e aí a culpa é sempre do outro. Quando você vê que é só seu espelho, que você está discutindo com você, e quando você está discutindo com você está discutindo com a sua infância. E tem também uma coisa que eu aprendi também, professor, que eu achei muito... Aprendi assim, nesse processo doloroso, é entender a força que a gente tem. Então, os dois lados têm muita força. E, às vezes, você vai pregar um prego na parede, você derruba a parede, sem saber por quê, e sem entender porque você não queria derrubar a parede, mas você faz um estrago. Por isso que, quando eu voltei desse processo, eu encontrei ela completamente destruída pelo meu ódio, sem manifestar, só intencionado. Eu falei, nossa, eu sou muito forte mesmo. E a gente é muito forte. Olha o que eu consigo. Olha o que eu consegui. Ali eu me perdoei. Para depois pedir perdão. Que, aliás, é um processo que a gente tem que levar para a vida inteira, né? Fazer essa listinha. De pedir perdão, que é a grande bênção, né? Você pede perdão e se perdoa também, né? Isso. Porque isso é maravilhoso. Não foi a intenção... não foi dolosa, né? Quer dizer, você não teve intenção de destruí-la, né? Você estava num processo de cura. Porque odiar era um processo de cura. Foi, de depurar, né? De limpeza. De sair, tanto que saiu uma herpes zoster, né? Exatamente. Que saiu, e nisso tudo, quando eu fui entendendo a importância do perdão, eu fui também entendendo a importância do obrigado. Porque falar obrigado é muito importante também. No dia a dia, ser obrigado, muito obrigado. Sabe? As pessoas não falam obrigado. Né? Quem não fala boa noite, não fala bom dia, não fala obrigado. Quem não fala obrigado, deixa de falar muitas outras coisas importantes. Né? Pelo menos as 5 palavrinhas mágicas que a gente aprende na infância. Por favor. Por favor. Bom dia, boa noite, por favor, dá licença e obrigado. E obrigado. As nossas 5 palavrinhas mágicas que eu sempre agradeço minha mãe porque ela mandou eu aprender e decorar. Diárias, né? Práticas diárias, né? A gente está sempre ali, né? Nessa lida, né? E, sabe, assim, me ocorreu de comentar isso, eu fui fazer uns exames, né? Exames médicos e tal, de rotina. Aí eu olhei, o médico falou, nossa, tá muito bom, tá muito bem ali, ó, isso aqui tá bom, isso tá bom, isso tá bom também, isso também tá bom, tá bom, tá bom. Aí voltei para casa, caminhando, eu falei, nossa, que interessante, deve ter alguma razão para eu estar com tão boa saúde. Porque chega uma idade que vai tudo dando aquelas juntas, né? Quer dizer, não, tá tudo bem, faz atividade física, faz... Eu falei, que razão é essa? Eu estou muito nessa ideia de honrar o que eu tenho. Isso vem da saúde também. Sim, né? Sim, não é à toa que você está. Não é à toa. Não.
Não, porque você podia estar doente, né? Lembra da herpes zoster, que foi uma... Nada é à toa, né? Nada é por acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido, tudo tem... Eu gosto de ver a vida por esse prisma, sem falar de um determinismo, assim, mas entender que a gente corre... A gente está pedalando, a gente está equilibrando os pratos e a gente está conduzindo o nosso destino. Né? Muito interessante pensar nisso. Né? Seja bom, seja justo, agradeça, vibre no amor. É muito mais fácil, né? Para os alunos do processo, eu digo que a gente foi treinado para viver no contrafluxo. E no contrafluxo, a gente dá trombada. E quando você flui, fonte, a obrigação dela é fluir. Porque senão não é fonte. Né? Ela derrama, ela flui. E aí, se você for no fluxo da vida, é muito mais fácil. E o fluxo é o amor. A água não tira a pedra do caminho, né? A água contorna. Ela vai indo. E com água, onde é que dá para ir? Aqui? E com água a gente não tem acerto. Ela vai passar. Ela vai passar. Ela vai passar. Então, ela não se incomoda com ninguém. Ela fala, calma, tá tudo bem. Tem uma imagem tão linda da água antes de virar vapor, né? Que ela está esquentando ali, né? E é aquele caos, aquela coisa, aquelas partículas. O que ela faz? Apertou muito, ela sobe. Fala, não, peraí, eu vou subir. eu vou subir, né? E emendando uma outra também que é maravilhosa, não posso deixar, do professor Rubem Alves, um mineiro maravilhoso, né? Que ele fala que a gente tem dois tipos de pessoas, né? Que a gente é milho de pipoca e que a gente passa pelo desafio do fogo que transcende, que nos transforma, e esse fogo faz uma coisa maravilhosa com o milho. Vai virar pipoca. E a gente precisa virar essa pipoca para ser... O que uma pipoca faz na vida de uma pessoa? Só alegra, Só né? alegra. Nossa, não é possível não ser é possível? Infeliz comendo pipoca. Mas tem gente que não faz. E vira o quê? Piruá. Do mesmo jeito que a pipoca alegra, o piruá duro tá lá. Então tem gente que fica a dica. Cuidado para quando vier o desafio do fogo, você não virar um piruá. Vá, entenda. A bagunça da água fervendo, vire vapor, vire pipoca, transcenda, né? Transcenda, né? As dificuldades todas, né? Porque é sempre para o bem, né? É sempre seu. E sempre seu. Eu gosto de acreditar que a gente não retroage, que a gente não volta. Ela fala, não, mas todo mundo... Gosto. Eu gosto dessa ideia de que a gente não volta. Não, mas deu tão errado. Não, mas ferrou tanto. Não é volta. Verdade. Você está andando para frente. Deu errado, são escolhas. E aí você fala, nossa, não gostei desse resultado. Ok, muda suas escolhas, você muda os resultados. Olha para trás e vê o que foi, com esses resultados, você amadurece para fazer melhores escolhas. Por isso você precisa desses resultados, né? A gente vai para frente assim, né? E assim, a gente falando das culpas e falando do processo Hoffman também, né? Essa gama maravilhosa e às vezes violenta do que a gente vive na infância, mas o que vamos fazer com isso, né? Isso. Essa é a pergunta inteligente, né? Isso aconteceu, tá tudo certo, você viveu isso mesmo. O que você vai fazer com isso? E como é que vamos fazer disso agora? O que vamos fazer disso agora? Porque e muita gente só descobre isso depois de muito tempo, né? Fala, não, estou carregando isso aqui. Nossa, eu estou carregando isso aqui há tanto tempo. Essa é a delícia de viver o processo, né? Isso é maravilhoso. Nossa, não, então não precisa carregar isso? Não. Você não precisa. É assim fácil? É assim fácil. Eu tive um aluno no grupo passado que ele falava assim, então é só aceitar a felicidade? Eu disse, mas assim fácil? Mas assim, é só perdoa e aceita que dá certo? Nossa, mas isso é bastante. Faz tanto tempo que eu estou achando que é o contrário, agora você vem me dizer que é só isso. Eu fiquei perdendo todo esse tempo. Eu falei, faz parte. Mas às vezes faz sentido perder o tempo todo, né? Porque faz parte do aprendizado. Você só chegou aqui porque usou todo aquele outro tempo, né? Mas ele falava, mas é só aceitar?
É só aceitar. E é muito legal, né? Eu tenho um podcast, né, o 50 Mais, né, onde a professora teve lá também, até vou deixar aqui o nome, chama 50 Mais Podcast, é um manual de navegação para quem já passou dos 50. A professora Heloísa Capelas é a recordista de views, nós temos lá quase 14 milhões de views. Quando você estiver vendo esse podcast, já deve estar subindo até mais do que isso, porque ela fala sobre relação de pais e filhos, né? Principalmente para quem já passou dos 50. E entendendo esse universo cada vez mais, porque a gente chega perto de algo chamado de finitude, né? Puxa, e agora, né? Está caminhando. Olha, já foi, já está de tarde, né? Se não está de tarde, já deu 3 horas. O meu já tá chegando às 6. Você pode ficar até mais tarde, não vai dormir tão cedo, mas já vai dando. E aí? Nossa, mas isso é muito legal também, porque isso não é desesperador. Não, isso é acalentador. Muito, não, e é muito questionador, né? Assim, de falar assim, bom, se a vida ainda não valeu a pena, o que está faltando? Falta, né? O que falta eu fazer para ela valer a pena? O que está faltando? Você sabe que, ultimamente, acho que da pandemia para cá, a gente tem uma turma no processo, acho que 10% mais ou menos, de sessentões, que eram raros. Não era tudo isso. A gente tem uma grande população entre 35 e 55, e os 60, quando vinha 60, era uma coisa assim, olha, tem 61, olha, tem, né? Olha, não, eu tenho alunos de 76, de 72, de 68, de 80. Na minha turma tinha lá uma senhora também, né? De acho que 70, né? Isso, o grupo passado teve de 76, agora nós temos duas de 72. A sua mãe chegou a fazer também? Minha mãe fez com 76. Mas minha mãe era uma raridade, era a minha mãe. Sim. Não, agora as pessoas vêm. Essa senhora do grupo passado, ela veio pela internet, aos 76 anos. E ela veio com a pergunta, ela me assistiu e disse, se tem saída, eu ainda tenho um tempo. E daí eu falei, pera, você tem mais 30 anos. O que você tá falando? Eu falei assim, eu imaginei que eu ia ter mais uns 10, uns 15, eu precisava ser feliz agora no último tempo, né? Então eu vim para cá. Olha que coisa sensacional das pessoas estarem se procurando, porque agora nós somos longevos mesmo, né? Tem uma geração aí que vai durar mais. E aí, sabendo que vai durar mais, ela mesmo se fez a pergunta, pera, com 76 ainda está faltando. Onde é que eu acho? A Heloísa disse que eu acho lá, eu vou lá. É muito legal. É muito legal, porque a gente vai ter, eu acredito, eu tenho um prognóstico pessoal, que é só um prognóstico, não está amparado em pesquisa nenhuma, mas eu acho que igual existe hoje uma determinação muito grande, olha, vamos viver mais, precisamos de músculos fortes, o grande capital que a gente tem, a caderneta de poupança é a musculação. A poupança ela é baseada nos músculos. Músculos fortes protegem ossos que não quebram, protegem fêmur, protegem, né, articulações. Enfim, isso está muito, muito distribuído, né? Tá muito bacana, as pessoas sabem disso. Mas e a parte espiritual? Pois é. Essa ainda falta, né? Falta. Porque você vai viver mais e vai viver com você, né? Isso. Tem uma... Porque sobra eu. Noves fora, quem sobrou? Eu. Na nossa turma tinha uma grande... Porque eu fiquei muito amigo dela, né? E ela falava que ela fazia viagens maravilhosas, mas só tinha um problema, que ela ia junto. E isso era o pior de tudo. Estraga toda a minha viagem. Estraga tudo, porque eu ia também. Então é isso, você vai conviver muito com você. E aí, que tal a companhia, né? Que tal? Tem que ser prazerosa, tem que ser muito gostoso, tem que domesticar esse leão, né? Domesticar essas vozes, né? Esse sussurro, esse grito, apaziguar essa mente, né? Quando é que a gente vai começar a fazer isso? Tem que ser agora, né? Não é? Tem que ser agora. Aquele verso lá, se não você, quem? Quem? Se não for hoje, quando? Tem que ser já, né? Porque não tem outra saída, né? Exatamente. Não é uma opção, né? Não é uma opção. Porque a outra opção é não viver, né? A outra opção é não viver tanto, é viver mal, é viver... Então, nós estamos falando de plenitude, nós estamos falando de honrar existências, Não, né? e de longevidade, de longevidade. Né? Porque longevidade não é morrer tarde.
É ficar vivo mais tempo. É completamente diferente. Assim, a velhice é para todo mundo. O amadurecimento é para alguns, né? E tem uma vida linda por aí, né? Quem escolhe. E falando em lindo, quais são os seus projetos agora? Onde então, você está? Eu tenho o podcast, o 50 Mais, né? Que é o que eu falei agora. Eu tenho uma produtora de comunicação corporativa que atende empresas ligadas à área da saúde, né? Porque eu tenho essa dinâmica mesmo de estar fazendo comunicação útil, informação útil sobre saúde, qualidade de vida. Então, eu tenho alguns programas ligados a isso com sociedades médicas, com clínicas médicas. Tipo, eu faço a TV bariátrica, eu trabalho com a indústria farmacêutica também. Isso é o que faz a lojinha girar, né? Mas, fora isso, eu tenho me dedicado ao estudo também do curso em Milagres, que eu gosto muito, que eu encontrei muita sinergia até com o método Hoffman. Gosto muito de entender que essa é a minha última parada nessa minha caçada, nessa minha busca. Então, tenho muita vontade de me aprofundar cada vez mais nisso e pensar em uma outra produção de um livro, de fazer algo que o olho de fato brilhe. Acho que está nisso. Em falar para as pessoas, para os meus pares. Agora eu tenho gostado muito de fazer conexões, por exemplo, com a jornada do herói e a sua busca pessoal. Porque a jornada do herói é isso, né? Então eu estou com muita vontade de fazer conexões, assim, jornada do herói e os relacionamentos, a jornada do herói e o autoconhecimento em si mesmo, como é que a gente faz essa trajetória, como é que a gente escorrega, como é que a gente cai, como é que a gente levanta. E está, a partir disso, ajudando pessoas a buscar esse encontro também, né? Mas e você junta, né? Porque você junta o seu talento de comunicador, né? Porque você fala muito bem, você articula muito bem as palavras com a sua própria história, né? O que foi que eu fiz, onde que eu cheguei. Você faz isso, assim, é uma mestra, né? Porque você conta a sua história e ela encanta. Fala assim, meu Deus, se deu certo ali, vai dar comigo também. Vai dar também. Porque a sua família... Porque essa é a proposta, né? Essa é a proposta. Porque se deu comigo, dá com você. Claro. Porque a gente é tudo igual, né? E no curso, aquelas manhãs que você conta, professora, da sua história ali, a sua sobrevivência, é literalmente a sobrevivência na família, né? Porque famílias também são tiranas, né? Pois é, como é que dá para sobreviver naquela... E dá, né? E dá, né? Dá. Se deu para mim, dá para todo mundo, né? Quando as pessoas me procuram no Instagram, às vezes por conta de um podcast, alguma coisa, elas falam assim... Mas, Heloísa, você fala assim, parece fácil, mas eu vivi, como se fosse só eu vivi, né? Então, eu falo assim, se você viveu também, se eu vivi, você também. A dor do abandono, como diria Bob Hoffman, ela é para todo mundo. Infelizmente, ninguém escapou dela, né? Então... E ela vai moldar pessoas diferentes. Isso. A dor é a mesma, mas ela molda personalidades diferentes, exatamente, né? E aí você vai lidar com isso, né? Mas não é o fim do mundo, pelo contrário, é o começo do mundo, não é o fim, é o começo. Se deu certo, né? Vai dar. Se deu certo para mim e para você... É muito legal, vai muito dar bacana. certo para todo mundo. É muito bacana. Então, Fernanda, a gente está falando de autoconhecimento, mas eu queria especificamente que você me contasse a sua experiência dentro do processo Hoffman. Como foi? Então, eu acho que tem particularidades, assim, tem pontos de contato com a experiência de praticamente todo mundo que chega lá, né? Aquele medo de saber onde de saber onde você vai dormir. Eu posso confessar que desde que eu me entendo por gente no mundo corporativo, imagina, repórter da TV Globo, viajei pelo Brasil, pelo mundo, eu nunca dividi quarto com ninguém, sabe? E eu não lembro, aliás, eu tentei lembrar quando que eu não dividi quarto com mulher, com os filhos e tal. Não, nunca. E eu achei isso, assim, um desafio muito grande, muito grande. Mas a equipe é muito bem treinada e muito educada em dizer... Não deixa isso atrapalhar, porque isso deixa eu te dizer, confia em mim, isso é uma bobagem. E a pessoa que falou só estava dizendo o que é de fato, né? O que é de fato. E eu tive essa oportunidade de conversar com você como entrevistador, que é diferente, né? E entender e tirar ali minhas dúvidas de jornalista e saber o que era o processo, que eu já tinha contato 30 anos antes, mas não tive essa coragem. E quando a pessoa está certa, o mestre aparece, né? Quando o discípulo está pronto, né?
E foi algo assim maravilhoso nessa semana, foi uma descoberta que vai ecoando assim na minha vida, e é quase como um conta-gotas assim que vai pingando e eu vou entendendo, olha isso aqui, olha aquilo ali, olha aquele jeito ali, olha isso que eu estou sentindo aqui. E veio no momento onde todas as minhas buscas, as minhas procuras já estavam ali prontas para quase como uma base para servir para sustentar outras informações importantes e simples e básicas, né? Como o amor, como o perdão. E eu acho assim que você não pode ouvir isso de um jeito qualquer, porque a gente falar de perdão acaba sendo, perdão. No Natal todo mundo fala de perdão, Corpus Christi, vamos perdoar, Dia do Trabalho, vamos perdoar, Dia de Todos os Santos, vamos perdoar. E o amor, o amor, a música, né? Só o amor e tal. Não. Quando você se prepara para ouvir essas palavras com uma profundidade, e eu acho que é isso. Quando você chega lá, você tem que ter essa dimensão para você entender o que é o amor, entender o que é o perdão e entender como você pode colocar isso em prática. Em prática mesmo, não é só pensar em perdoar, não. Você aprende isso lá. Perdoar. Quantas vezes eu lá tentando, mas professora, serve um WhatsApp? Não. Qual a parte do não, das 3 letrinhas, você não entendeu? Não! E isso, para mim, foi assim, quando as pessoas me perguntam sobre o processo, eu falo que é mais ou menos assim, você entra numa máquina de moer carne e sai ali todo moído, mas ali também você vai se reconstruindo. Você vai se reconstruindo. E as pecinhas que não estão no lugar, na verdade, elas tinham que ter saído mesmo, ou tinham que ir para o lugar onde elas estão, porque fica tudo do jeito que tem que ser. E é maravilhoso perceber isso dessa forma. Para mim, foi uma decisão importantíssima ter feito no momento em que eu fiz. Acho que todo mundo que sai de lá fala isso, né? Só pode ser esse meu grupo, só podia ser essas ali, pessoas. Desse jeito, né? Da forma como foi. Da vida. Então, fico tentando me tornar uma pessoa melhor. Acho que essa é a grande verdade que tem. E o processo do amor e do perdão. E é uma frase que a gente aprendeu lá. O amor é uma lei sem opostos. Sem opostos. Pronto, né? É isso, não tem... É só isso. É só isso. São duas verdades, né? Que eu falo constantemente disso, que existe a lei do amor e a lei do trabalho. E que a gente não consegue sair da lei do trabalho nem do amor. Nós estamos envolvidos nela e a gente pode lutar contra, mas viver dá trabalho. Você acabou de falar isso, quer dizer, eu posso ter todas as questões do mundo, eu posso querer filosofar, eu posso viver de prana, mas eu tenho que acordar, escovar dente, tomar banho, eu tenho que pagar as contas, isso é trabalho. Como eu vou fazer isso? É uma escolha. Né? E a gente não escapa disso. Então, eu digo, gente, dá muito trabalho viver. É melhor ir no fluxo, porque o fluxo te empurra. Porque só viver já dá muito trabalho. É muito trabalho. E olha que já legal. Muito tá me trabalho. ocorrendo aqui, professora. Isso não tem, em alguma dimensão, isso não tem uma relação direta com dinheiro. Não. Isso tem a ver com a existência, porque é livre, Kant diz, né? Livre é a pessoa que faz o que não quer. Porque você fazer o que você quer não é liberdade. Não. É escárnio, é escracho, né? É qualquer coisa. E ninguém consegue viver fazendo tudo que quer. Não. Porque a vida não tem sentido. Não. Então, você pode ser milionário, pode ter o dinheiro que for, mas você vai ter que fazer algo. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Falo, gente, tem que levantar. E tem que levantar. Então, assim, mesmo as pessoas mais deprimidas, mesmo as mais doentes, tem que elas tomar têm banho, que levantar. Tem que tomar banho. Então, se ela não levanta por conta, alguém vai levantá-la, alguém vai banhá-la, alguém vai alimentá-la. E esse é o trabalho. Isso nós estamos chamando de trabalho, porque viver dá trabalho. É trabalho, né? No mínimo, você tem que engolir. Eu brinco sempre que eu digo, gente, o cálice é nosso. Ele pode ser de ouro. As pessoas podem te carregar no colo, elas podem te abanar, ficar segurando o cálice para você. Tem todo esse mimo. Mas quem vai engolir é você.
Eu sinto muito, o cálice é seu. E dessa ninguém escapa, porque essa é a vida. Isso chama-se sua vida, né? Então, assim, você não tem como fugir dela. Tem facilidades e tem dificuldades, né? Você pode ser todo mimado, mas que você vai engolir, vai engolir. E que sabor você vai sentir, Aí não é com você. sabemos, né? Porque o a cálice digestão, é como é que vai seu. ser? A gente não. É sua história. Isso é trabalho. Então existe. Se a gente não consegue escapar da lei do trabalho, a gente escaparia da lei do amor? Não. Não existe essa possibilidade. Não existe. Então, nós estamos envoltos no amor e a única possibilidade que existe é a gente viver trabalhando com amor. Ou amando com trabalho. Então, assim, se a gente puder juntar isso, é viver o fluxo da vida. É só isso. E aí, como diria meu aluno, falou assim, mas é só aceitar que dá para ser feliz? É só aceitar, por mais complexo que seja. E talvez essa seja a parte mais difícil, né? Isso. É aceitar, né? Que era o que ele dizia. Falou assim, mas fica assim fácil. Eu falei, mas é mais fácil do que você está fazendo. Porque odiar dá mais trabalho. Ser deprimido dá mais trabalho, ficar com raiva do outro dá mais trabalho, culpar o outro dá mais trabalho, ficar na listinha dos culpados dá muito trabalho, ser a vítima dá muito trabalho. Então, trabalho por trabalho, por que você não faz o fácil? Você vai ter, né? Você vai ter trabalho mesmo, por que você não faz o trabalho amoroso? Viver a vida, é isso, né? Vibrar no amor, né? Isso aí, de alguma forma, você nem sabe como isso vai chegar em você, né? Tem ancestralidades para a gente falar, né? Mas tem coisas também muito próximas, né? Vou te contar uma outra história que eu acho muito linda, que é sobre amor também. Quando eu cheguei em São Paulo, chegando, né? Foi no início dos anos 2000, e muita dificuldade também. Estava vindo de Recife, eu trabalhava na Globo de Recife, de Pernambuco, e chega numa cidade grande, não sabia como é que se ia ter avalista ou não, muitas dificuldades, mas tudo resolvível. Eu fui fazer uma reportagem num lugar, eu era repórter do esporte, mas eu fui num prédio grande, um cara me parou assim e falou assim, você é o Fernando Rocha, de Belo Horizonte, né? Filho lá do Dr. Dalai. Eu falei, sim, olha, rapaz, vou te falar, olha, meu escritório é aqui, seu pai foi um advogado brilhante, ajudou muito a minha família. Esse aqui é meu cartão, eu estou em São Paulo já há muitos anos. O que você precisar, você sabe, eu estou falando o que você precisar, você me liga. Eu falei, tá bom. Ele falou, você não entendeu, eu estou falando qualquer coisa. O escritório imenso, eu liguei para o meu pai e falei, papi, o que é? Ele falou assim, não faço a menor ideia de quem seja. Que legal, mas não é lindo? Que sensacional. Eu nunca precisei, eu não pedi nada a ele. Mas ele, que bonito para ele, para mim, para o meu pai, né? Que sensacional. E o seu pai nem saber. Eu não faço a menor. E eu li o nome, o sobrenome, onde é e tal, fulano de tal. Nando, não sei. Não sei. Que legal. E de alguma forma... Faz o bem, não olha quem. Essa é a parte mais, né, mais existem questões que vão reverberar, eu acho, na nossa ancestralidade. Pedir perdão, resolver problemas aqui, desatam nós lá atrás. Se a gente for falar sobre isso aí, vamos até amanhã de manhã de tarde, né? E mais incrível, desata nós de futuro que poderiam acontecer. Passado e futuro. E que você, é o que eu digo, né? Você está aqui no curso. Portanto, é sua obrigação de romper com aquilo que o Bob chama de síndrome do amor negativo, né? Então, assim, é sua obrigação, porque é você que está aqui. E aí você vai romper para lá, porque o Bob dizia assim, quem se beneficia do processo Hoffman? Em primeiro lugar, você. Depois, seus pais. E tudo o que veio antes. Depois, os seus filhos. Então, este antes, esse depois, eu falo, gente, é incrível, porque você libera seus filhos para viver outra coisa. Porque você tomou uma decisão. Você fez uma escolha. Sim. É esse o resultado. Eu falo, se a gente está esperando boas escolhas com bons resultados, eu falo, gente, fazer um processo de amor e de auto-perdão que eu libero
lá atrás e libero o futuro, eu libero de coisas que poderiam acontecer e que não acontecerão, porque você tomou a decisão. Você perdoou. Não é incrível? Mesmo que os pais não estejam vivos. Não, eles não tem mais importância isso, não tem mais né? Importância. Porque a ancestralidade não existe mais. Sim. Né? Não, só está dentro da gente. É. Ela só está dentro da gente, né? Não, e a gente fala também de uma imortalidade que está conosco, que a gente carrega. Meu avô vive em mim, minha avó vive em mim, meu pastor Abreu, vovô Abreu vive aqui comigo, exatamente, né? Exatamente. Eu carrego isso, Hoje eu estava né? conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela, 40% de nós é genético. E nossa genética não é só pai e mãe. Vem dos pais deles, dos pais deles, dos pais deles, dos pais deles, dos pais deles. Os geneticistas, eles remontam 7 gerações para montar a sua genética. Lá atrás. 7 gerações, é quase 1000 anos de história. Ou seja, as pessoas vão ouvir, porque essa conversa nossa aqui no tempo cósmico da internet não vai acabar nunca. Então, daqui, os escafandristas virão buscar sua saudades vãos. Não se afobe não, que nada é para já. Futuros amantes de Chico Buarque. Daqui a quantos anos? Eles vão ouvir a gente? 1000 anos. 1000 anos. E a gente vai estar reverberando, né, nos nossos... Não é incrível isso? Para mim, Maravilhoso. isso é incrível. Porque se eu remonto lá atrás, se a genética precisa de 7 gerações para definir a minha genética... A sua vai para 7 para frente. Pois é. São 1000 anos na frente com uma decisão que eu tomei. Que legal. Eu tomei a decisão de perdoar. Olha que coisa... Eu falo, gente, como que você ainda não fez o processo Hoffman? Não é possível. O que você está esperando, né? Não é possível. Nós somos imortais, né? Somos imortais. É uma coisa Estão incrível. falando 1000 anos, mas é mais, né? É para sempre. É para sempre. Porque assim, os meus filhos... olha, eu tenho uma filha, minha caçula, é adotada. Ela não tem a nossa genética. Mas ela tem o meu pai, que ela nunca conheceu, como o melhor avô do mundo. Porque ela conviveu com os primos, que conheceram o meu pai e que contam do meu pai com um brilho nos olhos, dizendo, porque o vovô, porque o vovô, porque o vovô. E ela fala assim, mãe, mas por que o vovô? Ela não conheceu o vovô. E não é nem genético. Não é nem dela. Que maravilha. E ela fala isso, porque o vovô, eu falo, gente, olha a importância que teve o cara na minha, na dela. Os meus sobrinhos netos falam do vovô que eles não conheceram. O vovô já está há 300 anos deles. Não é lindo isso? Que lindo, é uma né? coisa Que força, muito, né? Não é? Que força, né? Que porque o meu pai era um cara muito forte. contador de como histórias, você. né? Um grande E aí contador a de gente histórias. Você conta fala que ele a juntava, história. conversava com o olhar, né? Só Ele com o olhar juntava já. as crianças. Mas quando era hora de ir embora, era só. Ele olhava para a gente e olhava para a porta. Olhava para a gente, olhava para a porta, a gente já levantava, dizia boa noite, está na hora de sair. O papai está mandando a gente sair. Como mandando? Da onde? Ele só estava sentadinho lá, rindo para as visitas e dando a instrução para a gente de que está na hora de ir embora. E assim, uma maravilha, ninguém percebeu, né? Nada. Mas a gente sabia. Então é uma coisa incrível isso mesmo. A gente não morre. E é muito bonito isso. Eu também tenho uma filha adotiva, né? E é maravilhoso ter isso para entender o que eu represento na vida dela. Isso. Né? Falando em genética, para juntar isso, a única experiência de mudança de DNA é com o amor. O DNA, ele é imutável. Ele só muda com a energia do amor. Que lindo. É a única possibilidade de evolução que existe. Nós, humanos, já nos amamos muito. Quando a gente conta histórias de tragédias, de guerras, de nananã, não. Nós já nos amamos muito para sairmos da caverna e estarmos onde estamos. Porque só o amor muda o DNA. Portanto, geneticamente,
essas crianças adotadas também mudam o seu DNA. Por conta do amor que recebem. Bacana. Não é incrível? É maravilhoso. E eu acho que você também deve concordar com uma afirmação que eu vi também um dia, falando, nossa, eu estou com preguiça da humanidade. Nossa, que pena. Quando eu vejo, eu perdi a esperança na humanidade. Que nada. A gente nunca foi tão solidário. Nossa. A gente nunca teve tanto amor para compartilhar. A gente chegou nunca num lugar... Nunca tivemos tanta saúde. Para... Nós morríamos. Para se cuidar. Exatamente. Né? E para compartilhar coisas boas também. Então, nós evoluímos. Aquela história, a gente não está andando para trás. Não. A gente está num momento muito importante, de muito amor também, de consciência, de percepção disso tudo, né? Do cuidado que a gente precisa ter. Não, é tudo muito bom. Quando acontecem essas coisas, né? E agora, com o presidente novo, e agora, o que vai fazer? O que vai acontecer? Gente, é uma grande oportunidade de reflexão, de discussão, de posicionamento. Nunca é um período gostoso, mas é como remédio. Necessário. Pendular. Pendular. Né? Então, assim, não é gostoso, é um remédio amargo, mas que nós vamos sair bons disso? Com certeza. Claro que vamos. Com certeza. Claro com que certeza. é tudo para o bem. Tudo para o bem. E não é fácil nem gostoso. Muitas vezes é amargo, mas que é para o bem, é para o bem. Então, é maravilhoso entender. Bom, fomos muito otimistas, né? Nós somos muito otimistas. Juntou dois aqui. Somos otimistas. Isso não quer dizer que lágrimas não rolarão. Não, lágrimas não rolarão. Disso. Mas sabe que eu confio muito também, sabe? Nessa gestão superior, nessa engenharia cósmica. Um médico amigo meu fala, confia no Dharma. Confia no Dharma. Você sabe que eu brinco, que eu digo, gente, a barata tem importância no sistema. Por que nós não teríamos? Porque se tudo faz parte, a barata ainda está aí, ela ainda existe, é porque ela importa. Porque senão já teria sumido. Os dinossauros não importavam mais. Eles foram úteis, não importavam mais, eles desapareceram. A barata ainda está aí. Portanto, ela é útil. Ela faz parte do sistema. Nós não seríamos? Se tem alguém que destruiu os dinossauros e manteve a barata, é porque nós temos alguma importância nesse sistema. Não é possível, né? Então, assim, nós temos importância, nosso planeta Terra tem importância no nosso sistema solar, o sistema solar tem importância nos outros sistemas. Gente, é só dar a devida importância e facilitar. O exemplo que eu falei da folha, ela não fica mais. Quando dá a hora de ir embora, a folha fala, obrigado pela carona. Foi bom estar aqui, vai virar esterco, ela desce, vai embora. Sem fazer plástica, sem fazer prece, sem orar, sem rezar, não, vai embora. E a gente está aqui, dia após dia, achando que é a coisa mais normal que tem. Não pode ser, né? Não é possível, né? Normal não é. Fernando, super obrigado. Eu que agradeço, professora. Foi uma delícia, a gente ficaria aqui, né? Tinha hora que eu nem imaginava que estava gravando. Eu falava, nossa, nós estamos conversando mesmo. E de fato, né? De fato. Foi muito bom. Se você aproveitou o tanto da conversa, pelo menos se divirta. Se você achou tudo uma palhaçada, desliga, né? Não fica ouvindo aí. Mas se você gostou da nossa conversa, compartilha. É tudo conversa boa para beneficiar, para trazer, para iluminar, para amar. Vamos difundir o bem. Mesmo porque o mal é só 2% do mundo. É que o bem não fala. Por isso que a gente resolveu falar. Porque o bem fala pouco. E aí parece que ele é menor que o mal. Mas o mal é só 2%. É que 98% ainda é meio tímido. Então, nós resolvemos pôr o microfone para falar. Muito obrigada, Fernando. Foi ótimo. Muito obrigada e até a próxima.